primeiro, boa noite, tarde, é noite, né? Já é horário de verão, já é noite. Meu nome é Tony Rion, sou lá de Belo Horizonte e eu sou diretor da Mixing Bar. É uma agência de eventos e a gente é bem especializado em criar ingrediente e numa parte mais técnica da coquetelaria. É o que tem fascinado a gente muito hoje em dia. Então, desde produzir ingredientes, desde xaropes até parte de destilação também interessa muito, fermentar nossos próprios ingredientes. A gente, desde o início, a Mixing oficializou em 2006, desde o início a gente tem um caráter bem experimental, assim, de descobrir sabores e criar coisas mesmo, não ficar muito preso no que tem no mercado de bebida, que tá melhorando, mas ainda continua restrito. Então, uma coisa que a gente sempre fez foi buscar sabores ou muito brasileiros, que muita bebida vem de fora e não existe um licor ou um xarope, até destilados muito malucos, assim. Então a gente tem um laboratório lá que fica muito por conta disso. E é um prazer estar aqui hoje, eu estou achando esse evento sensacional, a energia que está rolando. É uma coisa assim, que só o fato de ter juntado essa quantidade de gente interessada em mixologia e coquetelaria é uma vitória no Brasil. Eu acho que vale a pena bater umas palmas para o Marco, para a galera do Mixology News e para as marcas que resolveram comprar essa ideia. Eu acho que vale uma... para todo mundo que veio, né, que se interessou. Tem muita gente que veio de longe pra caramba pra, né, vir aqui. Muita gente que... Eu acho que quase todo mundo que está nessa sala poderia estar aqui. Acho que quem acabou ficando aqui na frente não é por ser mais qualificado do que quem está assistindo. Muito pelo contrário. É que encheu mais o saco do Marco e que estava no bololô de quem bolou a ideia toda do Mentes Brilhantes. E eu espero que ano que vem eu esteja sentado em cada um de todos os workshops, porque eu fiquei fazendo ponche, cortando limão, não vi nada. Bom, o que eu vou conversar um pouquinho com vocês? Isso aqui é um workshop interativo, não adianta eu ficar falando aqui, a informação não vai vir daqui para aí. Cada um vai ter uma percepção totalmente diferente do que está acontecendo aqui. É meio que um teste. E o que está em cima da mesa, fora os copos e o pratinho, vocês podem levar essa tinturinha de sal, a pipetinha, porque vocês vão ter bastante para brincar com isso depois. É uma coisa que não funciona só nesse drink. Ele foi escolhido porque ele é um caso um pouco mais extremo e não é um tipo de coquetel que a gente está mais habituado normalmente. A gente tem sal, esse tipo de caipirinhas, tem drinks mais leves. Esse é um drink bem pancadão e é puxado mais pro amargo, que não é uma coisa que todo mundo está acostumado a trabalhar no dia a dia, não é uma coisa que sai em bar o tempo inteiro. Opa, seja bem-vindo, Novela. Que é isso, prazer. Primeira coisa, enquanto eu vou explicando para vocês qual que é a ideia disso aqui hoje, debaixo do pires de vocês, levanta o pires. O meu não tem, bom, mas todo mundo tem. Tem uma tirinha de papel. Vocês vão pegar essa tirinha de papel, o seu não tem? Tem. Vocês vão debaixo do pires, debaixo do pratinho. Essa tirinha de papel, ela ajuda a definir um pouco como que funciona o seu paladar e a sua sensibilidade a coisas um pouco mais doces e um pouco mais amargas. Eu queria que todo mundo colocasse essa tirinha na boca e ficasse por alguns segundos. Vamos colocar uns 30 segundos assim antes de tirar. Pode colocar ela inteira, não é LSD, não vou matar ninguém, é tranquilo. O que acontece? Essa tirinha é bom que a gente entenda o que ela faz. Algumas pessoas vão sentir uma coisa e outras pessoas vão sentir outras coisas ou intensidades diferentes. Ela... Pode colocar. Isso, fica ali. O que acontece? Ela é como se fosse um teste de paladar, mas essa é uma palavra péssima, porque ela mede um pouco mais a sua sensibilidade ao amargo ou não. Tem alguém que está com esse negócio na boca e que não está suportando ficar com esse negócio na boca? Tá assim, muito amargo mesmo, absurdo. Então, no caso a Fernanda tem uma sensibilidade muito alta ao amargo. Eles falam que chama super taster, que é uma pessoa que tem um paladar mais sensível, mas
Isso é muito relativo. Tem vários tipos de componentes amargos, então você pode ter uma sensibilidade um pouco maior a um ou a outro. Todo mundo, esse negócio da gente gostar de amargo é uma coisa mais cultural, você não nasce tanto gostando de amargo. Principalmente bartender aprende a tomar Fernet, Sinarra, esse tipo de coisa, e gostar é uma questão cultural. Quem que sentiu um amargo moderado, assim? Que dá pra aguentar. Mas tem um amarguinho. Então vocês têm uma sensibilidade que é mais ou menos a média. E quem sentiu nada, passou em branco, é que tem menos sensibilidade ao amargo. São os que vão ficar mais tranquilos hoje. E a Fernanda vai sofrer pra caramba, porque esse coquetel é amargo pra caramba. Eu tô perto da porta. Isso. Tomar aguinha. Mas isso é só um teste pra gente se conhecer, porque o que acontece? Muitas vezes você não tá acostumado tanto a trabalhar com amargo, você pode passar a mão um pouco para mais, até ingredientes muito mais simples do que a gente vai fazer aqui hoje. Então é legal você conhecer o seu paladar e saber como que o seu paladar funciona em relação ao dos outros, qual que é a sua sensibilidade. Acaba que não é um defeito você não ter sentido absolutamente nada. Você tem que saber se controlar para você não fazer as coisas muito mais amargas. E muito do que a gente sente, que é o importante num coquetel, não vem do doce, salgado, e o amargo, o umami, etc. O coquetel é muito aromático, a beleza está na parte aromática. Então, assim, lógico, é muito importante você balancear o doce. Mas tem essa outra parte que, para mim, é muito fundamental, assim, é muito importante. Além de textura, temperatura, igual o Spencer conversou. Esse workshop, ele apareceu de um post que eu fiz lá no Mixology News, que chama Sal, o ingrediente secreto. E o que a gente mais vai brincar aqui é como que o sal ajuda a balancear sabores um pouco mais amargos. Ele não aniquila o amargo. E cada um vai perceber essa mudança de uma maneira um pouco diferente e numa certa intensidade de sal. Daqui a pouquinho a gente vai começar a degustar essas coisas aqui e a gente vai chegar uma hora que nós vamos passar do limite do que fica legal. E a gente quer passar pra gente ver até onde que a gente vai. Esse drink, ele chama Search for Delicious, eu achei ele num livrinho pequenininho, que eu acho que eu tô com ele aqui, que vale a pena dar uma olhada depois. Chama Beta Cocktails, acho que tem pra vender na Amazon. É só coquetel muito estranho e muito legal. Coquetel, assim, que você olha os ingredientes e fala assim, isso aqui não funciona. 2 onças de angostura, sabe? E é muito curioso e tem muitas coisas bacanas. E isso me interessa demais, essas combinações de sabores extremas que acabam funcionando. Então, o que é a base do coquetel? Vocês têm a receitinha aí na frente? A gente tem aqui 2 copinhos, um copinho com Cynar e um copinho com Ponto-Imês. Eu queria que todo mundo degustasse esses 2 que são a base do coquetel, quem não conhece principalmente. Eles vão ser todos ingredientes um pouco mais amarguinhos. Não dá um virão, é legal manter um pouquinho depois pra gente ver aonde que a gente começou. Tanto faz, só dá uma coisa, só uma orientação para degustação. Cada um gosta de degustar de uma forma. Eu vou falar a minha, mas cada um degusta da maneira que achar mais interessante. Sempre que eu vou degustar alguma coisa, eu sempre gosto de degustar uma vez, deixar um pouquinho na boca e depois degustar um pouquinho mais. Vocês, durante tudo, não importa a maneira que cada um prefere, só tenta manter uma certa consistência para, enquanto a gente estiver tomando o drink, a gente vê o que está acontecendo. E pode ser que tenha alguns passos que a gente não vai perceber nada, vai continuar na mesma. E eu quero que vocês vão dando um feedback. O que vocês sentiram mais, o que vocês sentiram menos. Vocês já degustaram os 2? Quem que está com o que na mão aí? Vamos pegar o Ponto-Imês, por exemplo, que é um vermute. É um vermute mais encorpadinho. Esse Ponto-Imês é o que ele tem fabricado na Itália, tem ele fabricado na Argentina. Esse é o italiano, que foi o que a gente achou hoje. Tem uma diferencinha, mas nada na prática aqui para nós. Dá pra ver assim, é amargo, tem um docinho, tem um pouco de ácido, até meio vinagrado assim, mas não é vinagrado porque passou, nada, né, mas você tem... Exato.
E dá pra ver que é carregadão de várias ervas, assim. Tem uma complexidade nesse cara. E o Cynar, ele cai numa... É um aperitivo, cai meio numa categoria de amaro, talvez sim, talvez não. Ele é bem famosinho por causa dessa alcachofra no rótulo. Mas a hora que você... A alcachofra é um dos ingredientes, tem mais acho que 12 ervas nesse cara. Então você não pode falar, não é de alcachofra. Não é tão presente a alcachofra, assim, igual, por exemplo, você pegar um triple sec de laranja. Mais amargo, mais doce. Os dois. Ele tem os dois, é mais amargo e mais doce. Intenso, né? Questão de textura. É mais grosso ou mais fininho? É mais grosso. É. Bacana. Aqui, nesse copinho que está na frente de vocês, o que a gente tem? Essa receita original aqui, eu comecei a brincar com ela, junto com a Inês também, o pessoal lá na Mix. A gente fez essa receita várias vezes para escrever o post sobre o uso do sal. E essa receita, igual ela aparece no livro, ela tem 2 pitadas de sal. Uma coisa que é legal ressaltar é que sal é uma coisa que é difícil de você trabalhar em coquetel em forma de pozinho. A medida do pó, ela é muito imprecisa, a não ser que você tenha uma quantidade grande, por exemplo, uma colher que você consegue raspar assim. Agora, essas quantidades de sal para coquetel são, assim, loucas, é muita coisa. Então, uma maneira de você trabalhar com sal com uma precisão um pouco maior, para você não errar a mão, é você fazer uma tintura de sal. É sal e água, que é esse vidrinho que está aqui na frente de vocês. Cada um gosta de trabalhar numa concentração de sal para água diferente. Mas vale muito a pena ter uma balancinha dessa aqui. Quem é bartender ou faz muito coquetel, produz ingrediente e não tem um negócio desse aqui, tá mais do que passando da hora. Isso aqui tem várias espalhadas lá na Mixing pela casa inteira. A hora que a gente não consegue achar, quase não dá pra fazer o que a gente faz. É muito barato, tem vários sites na China que você compra isso aqui a $10 no máximo, 8, 6 dólares. E chega na sua casa, depois eu passo o site para quem quiser. E isso aqui é só sal e água. Nesse caso dessa aqui, nós estamos usando 100 ml, 100 gramas, 100 ml, mesma coisa, de água para 15 ml de sal. Cada um depois pode achar uma concentração que funciona mais. Essa, a gente começou a usar ela, acha que é legal para você conseguir dar uma regulada. Tem gente que usa 20 para 100, entendeu? Eu acho que é um pouco demais. Quando você tem o 15, dá para você fazer o 30. Entendeu? Você faz um intermediário, assim, mais ou menos. E a ideia é o seguinte. Aqui nesse copinho já tem o bitter de laranja, que é o Regan's. Tem 6 dashes. Tem 2 onças de Cynar e tem 3/4 de onça de Punta Mess. Não tem a pitadinha de sal e não tem o limão siciliano, que são as nossas 2 variáveis. Que é o que a gente vai ver, o que acontece à medida que a gente vai acrescentando esses dois, a gente vai ver o que vai acontecer, tanto com o açúcar quanto com o amargo. E, mais uma vez, gente, isso é muito pessoal. Tem gente que repara mais do que outras. Tem gente que tem o paladar um pouco mais treinado. Então, não se sintam mal se... bom, essa passada eu não senti nada. Ou eu senti demais. Ou, pra mim, já estragou o drink. Porque uma hora nós vamos estragar esse negócio. A graça é essa. E aqui do lado a gente tem as casquinhas de limão siciliano, que é onde o drink começa. Depois eu vou pedir nós vamos fazer o seguinte. Vocês podem degustar ele quente e sem o siciliano, só pra gente ter uma base, assim, de onde que a gente tá saindo. E pra onde que nós vamos chegar a hora que a gente tiver a diluição. Acho que tá aqui fora, gelinho. A água. E aonde que a gente vai chegar. Nossa, parece um petróleo, né? Não é tão... Não é um negócio tão gostoso de se tomar, assim, né? Não é nada equilibrado, é forte pra danar. A gente pode já espremer... Morreu ele, Fernando? Não, beleza. Vamos pegar 5 casquinhas, vocês espremem 4 e voltam pro pires, e a quinta vocês espremem e podem deixar lá.
Normalmente preparando um drink mesmo, você colocaria por cima do gelo, ou você passaria na borda. Vamos pular isso só para não virar uma variável a mais, assim. Vamos descartar essa, porque a gente já tem coisa demais na mão. Então a gente espreme ela aqui em cima do copo e descarta pro lado da maneira que vocês quiserem. E a última fica dentro. Esse carinha é pra gente misturar entre uma e outra. Vou pedir para os meninos passarem o gelo para todo mundo. Quem quiser tomar uma aguinha, só enquanto eu passo o gelo para todo mundo. Se quiserem experimentar com limão agora, eu acho válido também. Só para ver o que já mudou. Mas não vai ser tanto. Oi? Não, a casquinha, desculpa. Quando eu falei limão, eu tô falando da casquinha. Pode dar uma misturadinha. Enquanto isso, pessoal, enquanto o pessoal passa o gelo, queria só aproveitar e dar uns toques, assim, coisas que são importantes quando você está lidando com drink que tem bastante vermute ou que tem bastante ingrediente à base de vinho. Vermute é um vinho fortificado e é um ingrediente que é delicado para danar. E é uma coisa, você vê muito dry martini aqui, que tem uma gotinha de vermute. É uma coisa que custa cair no gosto de muitos bartenders, principalmente quem pegou início dos 2000, pegava muita receita que tinha assim, um dry martini que tinha muito pouco vermute, e quando fazia com vermute achava ruim. O que acontece? O pessoal abusa de vermute. É um ingrediente que é delicado para danar. Lembro, há pouco tempo eu estava no Rio, eu estava num boteco, não era um bar de coquetel. E em cima da máquina de café, de expresso, estavam todas as garrafas de vermute da galera. Todas. E vermute, vocês não abrem um vinho e tomam um vinho um mês depois. Correto? Você pode usar para fazer um molho, fazer um vinagre, o que você quiser. Mas você não toma. E o vermute é a mesma coisa. Passa da terceira, quarta semana que o vermute está aberto, ele sofre uma oxidação. E vocês podem pegar, por exemplo, até o Martini Bianco, por exemplo, pega uma garrafa antiga e coloca na frente da garrafa nova. Um é amarelaço e o outro é bem mais claro. Dá para você ver isso. Então, tem várias maneiras de você evitar de você ter vermute envelhecendo e estar detonando seus coquetéis. Aqui, se a gente fizesse com os dois, assim, antigões e oxidados, ia dar outra coisa, ia ficar mais intragável ainda. Mas o que acontece? Não mantenham vermute muito tempo no bar parado, ou trabalhem em conjunto com a cozinha para um prato que usaria, vamos supor, um risoto, alguma coisa que usaria um vinho branco, faz com vermute, o vermute branco, fica muito legal. E não tenham dó de jogar vermute fora, porque não vale a pena manter vermute velho. Você tá... Varia demais, Muriacho. O que acontece? Porque se você tiver com ele, com a garrafa, vamos supor, você tá com a garrafa aberta, só abriu esse selo, e você tem esse pouquinho de ar, ela dura um tanto a mais. Agora, se você tiver com um tantinho, um fundinho na garrafa, e você tem essa quantidade de ar, é o contato com o ar que é o maior vilão. Você pode armazenar ele na geladeira. Ele diminui a oxidação, mas não evita a oxidação. Um macete que é muito legal, que a gente tem brincado muito, a gente está brincando muito na mixing com gases e com atmosferas diferentes para manter, tanto com carbonatação e com coisas mais na área de óxido nitroso, espumas, e usando gases para manter ingredientes, igual aquele alfacinho que vem numa almofadinha. Vocês já viram isso? Aquilo ali é nitrogênio. Se a casa usa nitrogênio, por exemplo, se é uma casa que serve Guinness, tem nitrogênio na casa. Então o que vocês podem fazer é o seguinte: se não tiver, eu vou passar um outro macete também. A gente estava até conversando disso lá no Mini. É diminuir as garrafas de vermute, porque tem vários lugares que tem garrafa menor. Então, em vez de você manter uma garrafa desse tamanho, você enche uma garrafinha aqui até o toco, enche várias e mantém selada. Outra coisa que é muito simples também, grande parte das casas tem isso aqui, ó, sifão. Eu coloquei essa mangueira aqui. Você pode dar uma carga de óxido nitroso, que é o que você usa para chantilly, e você pode enfiar uma mangueirinha ou direto aqui, ó, e expulsar uma certa quantidade do oxigênio que está ali.
Vamos supor, então você abriu uma garrafa nova de Noliprá. Caro, você não vai perder esse negócio. Você divide ela em, vamos supor, 7 garrafas de 100, e aí ou de 150, vamos colocar, e aí você usa esse gás aqui, que é um gás barato, um sistema barato, e que muitas casas têm, para soprar o oxigênio para fora. Então o que você faz? Você expulsa o oxigênio liberando o gás aqui normal e tampa rapidaço. Vai dar uma força. Lógico que a gente não é perfeito nesse meio tempo aqui, mas isso dá uma ajuda. E se é uma casa que usa muito sifão, acaba que é uma coisa que vai entrar no ciclo da casa. E você vai economizar no vermute, entendeu? Pô, a garrafa de Noliprá, não sei quanto que é aqui, mas pH uns 70 prata. A carguinha é 3. Então, assim, vale a pena. Eu fiquei sem gelo, galera. Pessoal, dê uma misturadinha e façam o primeiro teste. Você pega pra mim? Tá. Não precisa misturar tanto, não. Porque o que acontece? Nós vamos fazer vários, então se no final a gente vai diluir esse trem demais. Alguém tá sem pipeta? Pega emprestado uma do lado, depois eu te arrumo uma, só pra gente, porque vai saber onde é que esse negócio tá agora. Tenta jogar no líquido, não joga no gelo, não. Vamos colocar 3. Deu uma misturadinha rápida. E podem degustar, tá? Mudou alguma coisa para alguém? Ou imperceptível? Menos amargo? Começou a equilibrar? Aumenta. E ao mesmo tempo que aumenta a salivação, você começa a sentir algumas poucas nuances no meio dessas ervas todas, assim. Por exemplo, para mim, isso é, cada um entende, pode ser que nem tenha um ingrediente, mas para você é a percepção que dá. Eu sinto um pouquinho mais de noz moscada, por exemplo, ou macis. Então, assim, pode ser que alguém sinta isso, pode ser que ainda não. Vamos colocar... Todo mundo conseguiu degustar? Vocês conseguiram a pipeta aí? Bacana. Vamos colocar 2 gotas do sal. 2. De sal. Só para vocês terem um parâmetro, gente. Isso aqui é muito amargo. 2 gotas de sal, vamos supor, se você fizer um sour, se for um sour com tequila, 2 gotas tá legal, mas para a maioria das aplicações short drink, assim, 1 gota já faz bastante diferença, 3 já é demais para short drink. Então isso aqui fica muito legal, em todos os sours você muda muito a percepção do seu drink, coisas que levam Campari ou até um Negroni, você pode dar uma variada. Coisas com pepino ou com aipo faz muita diferença. E aí, deu diferença ou não? Deu? Suavizou um pouquinho? Impressionante, né? Nada. E é por isso que é interessante você ter esse negócio no conta-gotas. Cada bartender da casa ia dar uma pitada diferente nesse drink. É impossível você padronizar pitada. É a coisa mais difícil que tem. Vamos colocar mais ácido? Então vamos colocar... Como é que nós estamos de tempo? Eu estou totalmente sem ideia de quanto tempo eu estou aqui falando. Só para eu ter uma... Para ver se a gente dá passos menores ou... Tem 30? Tem mais uns 15? Oi? Eu tenho mais 10? Então vamos colocar 3 pra gente acelerar. Eu queria ainda deixar um espaço para pergunta. Mais 3. E agora que nós estamos... Não, do limão, tá, pessoal? Ficou mais palatável? O que vocês acharam? A diferença foi pouca? Tem alguma, né? Tem alguma, mas não é aquela. Na receita original, olha só, 15 a 21. E foi esse 15 a 21 que foi a curiosidade do negócio. Mas por que 15 a 21? Porque realmente cada um prefere de um tanto. Próxima vez que a gente colocar o ácido, nós vamos dar um passo bem mais gigante. Vamos colocar 3 de sal dessa vez. Pra gente ter um tempinho no final. 3 de sal.
Um detalhe que ele falou da pressão alta e me lembrou uma coisa aqui, que foi a primeira coisa que me falaram. O que acontece? Esse tipo de utilização do sal não interessa tanto se você está usando um sal com sabor ou um sal gourmet. O sal, ele é um realçador natural de sabor, ele realça mesmo, isso é fato. Em quantidades abaixo da percepção de que o sal está lá na mistura, ele já começa a realçar o sabor. Nesse caso aqui, a hora que a gente percebeu o sal, a gente passou. E na maioria das aplicações para coquetel, funciona mais ou menos, a não ser que seja intencional, óbvio, né? Mas a gente está falando de uma utilização onde ele não entra como sabor, ele entra abaixo o pessoal chama de threshold, que é como da interação de percepção do sabor. E aí, diminuiu mais um pouquinho? O que vocês acharam aí atrás, vocês estão comentando? Bem menos amargo também, né? Vocês acharam ou não estão achando mais? Mas pra mim, o primeiro que eu piquei sal tava menos amargo do que esse. Pode ser. Vamos colocar, a gente está em 6 gotas de limão, né? Porque quando colocou o limão, pra mim eu senti mais amargor porque o primeiro que tinha sal. Tá. A gente pingou sal, cortou amargor, depois pingou limão, voltou amargor. E agora esse não chegou no mesmo amargor do que o anterior. Ué, interessante, legal. Vamos ver o próximo limão, o que faz, se aumenta pra você. Vamos colocar agora 6 gotas de limão, então nós estamos dobrando a quantidade de limão. 6. A gente ainda está abaixo do que eles recomendam. A próxima vez nós já vamos entrar na margem deles. Nós estamos em 12. Está começando a ficar uma coisa mais bebível, né? Tá ficando bebível. Deu ácido? Vocês sentiram o ácido em si? Ou o limão ainda tá ali naquele limiar que ainda não ficou mais ácido do que já era? Tá começando a sentir? Você tá sentindo já, Spencer? Beleza. Esse drink aqui, ele tá longe, anos-luz de ser um sour. Isso aqui, cara, que a gente colocou, não deu 1 ml ainda. Não deu 1 ml ainda. Então vamos supor que você pega um sour com 20 ml, nós teríamos que fazer mais 20 vezes isso aqui pra gente chegar numa margarita curtinha, vamos colocar assim. Vamos pro sal? A gente tá em quantas gotas agora? Nós estamos em 6, né? 6. Vamos 4, a gente vai chegar a 10. Ótimo, pergunta, depende da sua pitada. Aí depende da sua pitada. 4. Aí vai depender da sua pitada. Talvez alguém já comece a sentir um salgadinho, mas bem leve, não tolerável assim. Um pouquinho, né? O ponto mesmo, no início, ele tem um quezinho um pouco salgadinho, mas não quis falar isso para não começar a influenciar lá desde o início. Mas tem assim, os dois têm alguma coisinha assim que você poderia falar que é salgado. Presta atenção o tanto que vocês estão salivando. Tá ou não? Muito. Muito. Por que isso é legal ainda? Além, a salivação ela vai te abrindo o apetite para mais, sabe? E vai te deixando pronto para ou uma refeição ou para um outro coquetel, sabe? Isso é muito saudável. Você pegar um coquetel, você fica assim, pô, que isso, quero mais um gole desse negócio. E muito disso é o sal e o ácido que a gente está colocando. Os dois ajudam bastante nisso. Vamos colocar mais 5 de limão? Vai 6, vai. Vamos 6. 6.
Ácido tá aparecendo já um pouquinho? Vocês duas estão sentindo aí, não? Estão quietinhos. Você achou que pareceu que ficou mais salgado? Eu já percebi isso também. Eles são meio que uma função do outro, algumas vezes, assim, né? E isso esse drink, a experiência toda, é a sua cabeça meio que te enganando, assim, um pouco também, sabe? Acho muito doido. Tá mais bebível um pouquinho? Ou não? Já tá começando a descer? Vamos botar 6 de sal? Vamos ver se a gente estoura essa parada? Eu não sei vocês, mas eu vou tomar mesmo assim. 6. Pessoal, pode falar, velho. A gente tá usando o sal aqui pro controle do amargor, né? Mas não perde um pouco também daquela coisa do amargo ser o chamariz do negócio? Por ser mais amargo, ele ter uma cara diferente? Depende muito da proposta do drink, né? Depende muito. Especial. O que você acha? Não, por exemplo, eu acho que não. Eu acho que ele ajuda a balancear de verdade. Desde o início, assim, eu acho que no início ele não era um drink bom. Eu acho que agora ele tá tomando corpo, sabe? Você sente? Ele não aniquila, mas ele faz ficar um pouco mais tranquilo, sabe? Ele dá uma amenizada leve. Tem algumas substâncias que eu aliás, eu até esqueci de mencionar. Quem mandou isso aqui pra gente fazer esse teste e tal, foi o Darcy O'Neill, que faz muita experiência com sais e fazer suas próprias águas, etc. O blog dele chama artofdrink.com e é muito legal. Ele escreveu um livro que chama Fix the Pumps, que o pessoal lá no Mini usa, a gente lá na Mixing usa demais, que é sobre sodas, coisas não alcoólicas com gás, assim. É muito, muito bacana ler o blog dele. Ele é um dos dinossauros que começou essa revolução de escrever na internet, assim. O arquivo do cara é brutal, dá pra ler, assim, durante anos. Muito legal. E ele vende alguns ácidos e ele fazia uma coisa que era um anti-bitter, que realmente dava uma aniquilada legal no amargo. Eu pedi pra ele mandar pra gente, só que ele falou, eu tive que parar de fazer isso porque uma empresa muito grande fez uma patente nesse negócio aí e não vai rolar. Então, assim, e mesmo esse negócio que aniquila muito mesmo, dava pra você tomar Campari igual suquinho, assim, é impressionante. Alguns componentes, ele é mais eficaz do que outros. Então você podia fazer uma tônica de quinino muito cabeçuda no quinino, e você ia conseguir tomar ela como se fosse nada, mas alguns outros componentes, você ainda, tipo assim, você percebia muito. Então, o sal não vai matar isso. Praticamente nada vai. Oi? Da tintura? Ou do drink? Do conjunto? Agora eu já não sei, né? Mas aqui, 20% no Cynar e... quanto que é? 16. Deve ser 16, pode ser que seja. Então, assim, é um drink leve. Art of Drink. Vamos estourar ele no azedo agora? Galera, faz o seguinte, ó. Quem quiser, agora já virou facultativo. Essa pipetinha aqui, ela é graduada. Coloca no 2 ml. Então, assim, nós estamos colocando 10 vezes, muito mais de 10 vezes mais do que a gente tinha colocado até agora. É o segundo tracinho de baixo pra cima. E desce o bambu. Ficou esquisito, né? Não estourou de ácido. Você sente o ácido lá, você começa a sentir o gosto do suco de limão siciliano, mas é alguma coisa que não fecha. E nós estamos longe mesmo de ser uma quantidade realmente muito considerável de ácido no drink. Vamos colocar assim, 5 ml ou um bar spoon você ainda mede.
nós estamos na metade disso ainda. E vocês viram que a gente já vacalhou, né? Vacalhou, descambou meio que da proposta inicial. E aí ele começa a dar uma pegada. O que vocês estão achando aí? Vocês estão percebendo isso também? Eu tô pirando, viajando. Tá rolando, Mariachi? Tá rolando? Eu boto uma pedra só, então cada bermuda é um. Depende do gosto, tá? Tem essa também. Tá diferente, cada bermuda tá diferente. Vai tá. Vai tá diferente. Vocês querem fazer mais uma interação ou nós estamos mais ou menos... Vamos dobrar o limão ou não? Ou vocês querem mais sal? Sal? Então vamos aumentar os dois ao mesmo tempo. Nós já estamos... Vaca foi pro brejo. Vamos 3 ml de limão. Nesse estado, o limão ele pode contribuir um pouco pelo amargor, assim, eu acho que não, eu tentei fazer ele mais fresco que dava pra fazer como que foi hoje. Então eu coloquei 3 ml, vamos... 10 de sal? Vocês estão reparando que mesmo depois que a gente já avacalhou o drink, a gente está percebendo coisas diferentes nele. Em cada fase, a gente teve o que você percebe e um prazer diferente, assim, vamos colocar. Prazer. Você exagerou. Eu entendo. 10. Eu perdi minha conta aqui já. Tomou um remédio de pressão pra chegar em casa. Eu lembro que... Agora salgou, né? Aí, sabe o que aconteceu? Aí você deu as 2 pitadas do bartender com o dedo grande. Então, o que aconteceu? Não rolou. Esse drink é pra mandar de volta. Isso é pra mandar de volta. Quase um remédio. Pessoal, esse negocinho realmente é pra vocês levarem, porque tem muita coisa pra fazer com isso aqui ainda. Sabe? Testem sours, testem café, testem Campari. Café, açúcar, café e coloca umas gotinhas de sal. Você pega um café de coador normal, assim, vamos botar uma marca ordinária, quando você for passar café na sua casa, só tiver esse, joga um pouquinho de sal no coador mesmo. Juro por Deus do céu, o café vai dar uma... Vai ficar um pouquinho mais leve, aqueles cafés funzões, assim, então. Não, eu jogo no café, eu jogo sal mesmo. Mas é meio umas coisas. Café queimado. Pessoal, agora eu queria que vocês voltassem e experimentassem um pouquinho do Puntimês e um pouquinho do Cynar, para ver de onde que a gente partiu nessa volta aqui. Reparem no que vocês tinham reparado anteriormente. Vamos colocar assim, um pouquinho de cheiro meio de vinho ou de vinagre, de uva, que de especiaria. E tentem ver se vocês estão sentindo ele um pouco mais amargo, um pouco mais ácido. Tipo, se o sal ficou na boca de vocês. É estranho comparado com o drink que a gente tava no final, né? Não parece que a gente saía disso. Se vocês quiserem colocar uma gotinha do sal em cada um e experimentar de novo, só de farra também pode. Só meio a título de curiosidade, depois que a gente terminar, acho que a partir de agora nós estamos só brincando. A gente pode fazer perguntas e tal, ou alguém quiser falar da experiência que tem com sal. Eu queria que o Spencer falasse um pouquinho, eu sei que ele está brincando com isso lá no meme também, né, Spencer? E alguém que tem experiência, só queria fazer um convite para vocês depois. Aqui
na mesa, eu tenho o Cynar, que a gente destilou ele a vácuo. A gente tem um destilador lá na Mixing que ele não esquenta. Então a gente destila a 30 graus em vez de destilar ao ponto de ebulição normal. Que permite a gente fazer, por exemplo, uma vodka de pepino e ter o gosto do pepino que você cortou agora. E perdurar durante um certo tempo. Você não queima, por exemplo, vamos supor, se a gente destilar um hortelã no alambique normal, você vai ter um gostão mais de chá, assim. Pelo menos no final da destilação você vai ter esse gosto de chá. Se você destilar nesse outro alambique, você tem o gosto de hortelã fresco. E aí a gente pegou o Cynar e destilou nesse alambique, chama Rotovap. Como chama? Rotovap, que é um evaporador rotativo, é um equipamento de laboratório. É um negócio assim que tem que ter muito carinho para usar. É muito, muito, muito caro. E tem que usar com carinho mesmo. Mas é incrível o que você pode fazer. E o que a gente fez aqui foi separar o Cynar. Isso aqui tudo junto é o Cynar igual esse que está aqui. Essa parte, tudo que você destila nunca passa com cor, a não ser que você tenha, né, ou alguma falha, alguma coisa maluca que você fez intencional ali. Então esse aqui é o que destilou e isso aqui é o que ficou. Então aqui tem 0 açúcar e um aroma muito presente. E aqui tem muito mais amargo e muito açúcar. Só que não tem para todo mundo experimentar. Eu trouxe umas colherinhas, se vocês quiserem colocar um pouquinho. E eu queria deixar esse aqui por último, porque esse cara aqui é amargo mesmo. Isso aqui é amargo de verdade. Então ia meio que aniquilar a brincadeira do drink todo. Tá aqui depois quem quiser experimentar e tal. Esse aqui é interessante, vale a pena experimentar um pouquinho. Faz um do lado do outro depois, na hora que você chegar em casa ou no bar. Faz gradual assim, tipo 3. Margarita é bem óbvio, né? Faz um daiquiri, ou um whisky sour, ou um sidecar. Com 1 gota, 2, 3, aí vocês vão ver onde é que vocês passam. E a tequila, a pessoa já espera um pouquinho esse salgadinho. Então tequila dá pra você meio que... O rum também permite, dependendo do que é. Ele permite ser um pouquinho além do que, por exemplo, talvez uma vodka, talvez um gin. Vai lá. Pode, quem quiser descer, fiquem à vontade. E eu vou estar por aqui, porque agora isso aqui... Valeu. Obrigado.